Na vida é preciso saber tomar decisões de forma sábia e certeira. Na hora certa você tem que tomar a decisão certa. Isso é que às vezes faz a diferença no caso do futebol entre você ter um time campeão competitivo ou ter um time apenas para figurar, ou quem sabe ainda pior, lutar contra as últimas posições de um campeonato. E não dá para mexer no passado, né? Não dá para você voltar no tempo, alterar a linha do tempo. Você só pode fazer um futuro diferente, um presente e um futuro diferente. E eu espero que alguns fatos que ocorreram na história recente do Santos sirvam de lição para que os futuros dirigentes não cometam as mesmas sandices, as mesmas barbaridades, né, que gestores do passado e até do momento cometem, né, no comando do Santos Futebol Clube. Vejam, por exemplo, o caso do histórico de treinadores na gestão Andrés Ueda, né? Teve uma boa ideia com a Ariel Holan no começo, mas não foi blindado, não foi brifado, deixaram a coisa correr frouxa, deixaram o homem escalar o time C no clássico contra o Corinthians, soltaram o Rojão e ele picou a mula, né? Aí teve Marcelo Fernandes de interino, teve o atual técnico da seleção, Fernando Diniz, né? Que, por exemplo, quis trazer o Ganso, bancou o Ganso, mas a direção do Santos deu um passo para trás porque ficou com medo da repercussão. E algum tempo depois, já com uma situação muito pior, ao invés de ter trazido o Ganso, trouxe o Lucas Lima, ou seja, não teve convicção, né? Naquela oportunidade ficou com medo de brigar com a torcida e depois não tinha mais jeito, cedeu e trouxe o Lucas Lima. Mas o Diniz foi embora. Carille fazia bom trabalho no Santos, foi-se embora porque o gestor, no caso, apesar da identificação com o clube, tinha muito menos rodagem, muito menos experiência do que o Carille no mundo do futebol, digamos assim, fora das quatro linhas, porque o Carille nem chegou perto do Dracena como jogador, mas como treinador não tem nem comparação, né? E como homem de fora das quatro linhas. Fez um bom trabalho, foi-se embora. Teve o Bustos aí, né? Aí o Santos foi atrás de um técnico estrangeiro, vamos lá, grife, né? Aí trouxeram o Bustos, ficou um tempo, o time deu uma melhorada e tal, mas depois a coisa começou a degringolar. Bastidor fraquíssimo do Santos, muito erro de arbitragem também. Chegou um ponto que a situação do Bustos estava insustentável. Aí tentaram o Lisca, né? Olha só que coisa impressionante, né? Um técnico com um currículo ridículo, né? Um cara que não tem a menor condição. Tanto é que depois que teve aí uma outra experiência no Avaí, saiu do esporte do jeito que saiu, lembram? Virou comentarista e tal, mas sabe Deus onde anda o Lisca. Bom, aí na Copa do Mundo trouxeram o Odair Hellmann. Odair Hellmann, treinador que vai vir com tempo para planejar e tal. Teve 3 pré-temporadas, 90 dias para treinar. Pôde planejar junto com o Falcão, com a diretoria, contrataram jogadores aí que de qualidade duvidosa, deu no que deu. E o presidente Andrés Ueda, que já foi de gestões passadas, né, e diz que saiu por não concordar com os métodos de José Carlos Pérez e de Modesto Roma, simplesmente quando teve a oportunidade de trazer de volta o mais vencedor treinador da história recente do Santos, né, porque junto com o Muricy, né, junto com o Muricy, que era o Dorival Júnior e que estava livre no mercado depois do cara ter sido campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo, estava dando sopa. Ele não quis trazer porque o Dorival não aceitou que o Santos devia para ele fosse refeita a negociação e tal. Enfim. E logo depois do jogo do São Paulo contra o Palmeiras, em que o São Paulo dominou o Palmeiras no Allianz Parque, só não foi mais porque o Daronco, o sistema, né? Então, não deu um gol legítimo para o São Paulo. Ainda assim foi 2-1 de virada, porque o Palmeiras fez um gol sem querer. O São Paulo marcou bem, não permitiu o jogo aéreo do Palmeiras, soube sair tocando, soube jogar no contra-ataque, matou o jogo.
está classificado, vai faturar uma grana na semifinal e está com o pé na final, porque vem a América, o Corinthians, o São Paulo deve ser favorito, como é o Flamengo contra o Grêmio. E aí o Dorival pode se vingar do Flamengo na grande decisão. Então veja, um dirigente de clube não pode tomar uma decisão com base no fígado, né? Estimulado pelo, não vou trazer o Dorival porque eu não gosto dele. Segundo consta, e eu já vou trazer este tweet aqui, porque a repercussão no pós-jogo entre a torcida do Santos, de ver o Dorival melhorar um time do São Paulo, que é um time que é bom, mas que não é nada de outro mundo, sendo que isso poderia ter sido implementado no Santos antes do Santos cair na Copa do Brasil e cair na Copa Sul-Americana. Lá, quando tomou aquela traulitada do Ituano, talvez já pudesse ter trocado e não trocaram. E esse é o São Paulo que o Santos vai enfrentar domingo, que já tinham vendido 40 mil ingressos antecipadamente, depois desse resultado vai vender mais ainda. O Santos vai pegar um adversário super motivado, super bem treinado, uma missão para o Paulo Turra, que é um treinador iniciante, mostrar que pode surpreender um cara consolidado como o Dorival, que bateu na porta do Santos e que o presidente Andrés Rueda não quis um técnico campeão de Copa do Brasil, campeão paulista 2 vezes. O distinto Andrés Rueda não quis o Dorival por aqui, agora vai enfrentá-lo no próximo domingo. Mas, antes que alguém fale qualquer bobagem, estou torcendo loucamente para que Paulo Turra dê um nó tático no Dorival Júnior. Mas, pelo que eu acompanho de futebol e pelo que eu gosto de futebol, o estilo do Dorival se encaixa mais naquilo que eu gosto do que o do Paulo Turra. Mas na atual circunstância eu quero mais é que o Paulo Turra dê um nó no Dorival Júnior, tá certo? Então eu vou falar sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, unitá.beef e no WhatsApp 11 987984884, 11 987984884. Se você estiver ali nas redondezas da Vila Madalena, pode retirar no local, falar com o Marcão, tirar lá em loco, ou solicitar a comodidade do delivery. Só vai faltar entregarem a peça já pronta, cortada, tirada da churrasqueira, assim, no seu sofá. Só vai faltar isso, tá certo? Solicita pelo delivery. E ainda se disser que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você está chegando agora aqui ao Canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Recomendação para vocês aí, tá bom? Fiz nesta quinta-feira uma live com o Amir Somoji, um dos grandes especialistas em marketing esportivo, em gestão esportiva, torcedor do Santos, aqui no canal, uma live de 1h25. É só você procurar lá na abinha ao vivo, ou então na página inicial, você vai poder assistir e o Amir coloca as ideias dele, algumas com as quais eu até nem concordo muito, mas ele tem um embasamento técnico para falar sobre aquilo. Então vamos falar sobre parceria, ou falamos, né, sobre parceria, Vila Belmiro, tamanho de torcida, de que forma fazer com que o dinheiro venha de fora do Brasil para o Santos, né, capitalizar, ganhar dinheiro com a sua imagem internacional. Então é um bate-papo bem legal, recomendo que você assista a essa nossa live. Tá bom? Voltando para a questão do clássico, do domingo, 4 da tarde no Morumbi. Notícia do dia primeiro que o Dodô apareceu no bid, então ele está liberado, ok, vai poder ir para o jogo, está treinando como titular, então vai para o jogo na lateral esquerda, assim como o Dodi deve fazer a dupla de volantes com o Sandri. O pessoal está perguntando do Jean Lucas. O Jean Lucas, ele é esperado nesta sexta-feira em Santos para finalizar os exames e assinar o contrato. Aí deve ter aquele videozinho da Santos TV e tal, né? Aquela apresentação, as fotos. E aí, claro, o jogador precisa de um tempo para entrar em forma. O Dodô estava aqui jogando, né, praticamente
no Atlético Mineiro, entrava, saía do time, estava sempre relacionado. O Jean Lucas não estava sendo tão aproveitado e também a temporada europeia está parada, ainda tem isso, eles estão de férias lá, né? E então não ia ter jogo de toda forma. Então ele precisa entrar em forma, ganhar uma semana de treinos para quem sabe, aí tem toda a papelada internacional para resolver, para quem sabe o Jean Lucas estrear contra o Botafogo no outro fim de semana na Vila Belmiro, tá certo? Então o Dodô está liberado. E aí o Santos vai precisar controlar não só a questão técnica e tática, mas também a emoção, porque o que eu falei agora há pouco a respeito da classificação do São Paulo é que esse time vai vir com muita vontade para cima do Santos. E eu acho que o Dorival também. E o Dorival também, apesar de todo o carinho que ele tem pelo Santos, e é sabido, né? Todo mundo sabe que o Dorival gosta muito do Santos. Eu encontrei o Dorival algumas vezes por aqui, andando aqui pela Floriano Peixoto, falando no telefone e tal, né? Resolvendo coisa, para cima e para baixo. Eu acho que ele devia morar aqui pelas redondezas. Aliás, o São Paulo era meu vizinho, já contei para vocês aqui, né? Morava aqui do lado. Enfim, e ele gostaria muito de voltar para o Santos, né? O Dorival nunca escondeu o carinho dele pelo Santos, apesar do histórico da família palmeirense. O tio dele era o Dudu, né? Todo mundo ele jogou, era o Júnior que jogou no Palmeiras e tal. Mas Andrés Ueda não quis, o Dorival Júnior ficou aí esperando, né? E agora no São Paulo deu uma ajeitada assim absurda no time, né? Deu uma ajeitada no time do São Paulo, que hoje é uma equipe muito competitiva, né? Que já nos últimos tempos conseguia encarar o Palmeiras, conseguia dar uma condição boa de competitividade, e com o Dorival melhorou mais ainda. Aliás, que coisa, né? Você vê aqui a escalação do São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa, Caio Paulista, Gabriel, depois Luan, Rodrigo Nestor, depois Mendes, Wellington Rato, Alisson, depois David, Luciano, depois Michel Araújo, Caleri, depois Juan. É um time normal, não é nenhum super time de craques de seleção, nem do Brasil, nem de outros países, enfim. Mas o Dorival ajeitou o São Paulo. E é esse time que o Santos vai pegar no domingo. Espero que a volta do Dodi e a entrada do Dodô sejam suficientes para dar uma estabilizada nessa equipe, né? Eu gosto da dupla Sandri e Dodi, né? A mobilidade que essa dupla tem, a marcação. O Rodrigo Fernandes é um marcador muito forte, mas acho que o Santos ganha um pouco mais de qualidade técnica, e o Dodi tem aquele deslocamento para frente com a bola que pode ser importante. Então, o Santos vai encarar o seu inimigo íntimo, que é o Dorival Júnior, que eu queria ver aqui, gostaria de ver no Santos, né? Mas já que ele não veio, vamos torcer para que o Paulo Turra tenha utilizado essa semana. O São Paulo tem o desgaste, né, do jogo, propriamente dito, desta quinta-feira, vai ter menos tempo de recuperação, e talvez o Dorival mude uma outra peça. Não sei o que ele vai fazer por lá. Mas, de toda maneira, o Santos tem que fazer o jogo dele, vai ter que ser um jogo muito inteligente. O Santos foi amassado pelo Goiás no final de semana passado, é bom que se diga isso. Não sei se uma semana e a entrada só do Dodi e só do Dodô vão ser suficientes para que o Santos possa segurar o São Paulo. Mas o futebol tem aquela coisa da camisa, né, do peso, da tradição. Não tem entrado muito em campo ultimamente, mas de alguma forma pode ser importante, né? E o Santos sabendo se posicionar para aproveitar a velocidade do Mendonça e o Marcos Leonardo lá na área, né? Que precisa ser acionado. O Lucas Lima precisa fazer essa bola chegar lá. Então vamos torcer para que dê certo. Então, este vídeo aqui é uma constatação de que vamos ter sérios problemas no Clássico, mas eu sempre acredito no Santos. Eu acho que o Paulo Turra, que até livro publicado sobre tática tem, né? É um cara muito interessado, muito trabalhador, muito estudioso, né? E com o tempo, talvez ele possa agregar alguns elementos no trabalho dele e ser um treinador mais palatável, digamos assim, ao gosto do futebol brasileiro. Ou pelo menos se transformar num desses técnicos que consegue treinar equipes, né? E transformar seus times em quadros bastante competitivos. Tomara que o Paulo Turra siga esse caminho e que já comece agora, né?
porque ele estreou com um empate em casa com um time horroroso da Copa Sul-Americana, tomou uma traulitada do Cuiabá, ganhou na Bacia das Almas do Goiás. Tem muita coisa do trabalho do Odair Helma que não dá para aproveitar e que atrapalhou a sequência do Santos, eu sei disso, mas ele precisa também, né, em relação ao trabalho coletivo, apresentar alguma melhora, alguma evolução. O São Paulo, depois do Botafogo, dois adversários muito difíceis. O Santos tem que tentar pontuar nesses dois jogos, né? Olhando para a atual situação. Aí depois, com o Jean Lucas, com o Furt, né? Com o Bruno Henrique, que deve chegar, né? O que tudo indica, o Bruno Henrique vai chegar. O Santos vai ter mais um volante, mas ainda precisa do meia, ainda precisa do quarto zagueiro, ainda precisa de um ponta, né? Então, quando esses caras estiverem todos aí, todo mundo entrosado, todo mundo entendendo o que o treinador quer, talvez aí o Santos possa encarar um jogo do mesmo nível do que vai ser o clássico contra o São Paulo, com um nível de confiança um pouco mais elevado, com a esperança de que possa ganhar a partida. Porque se a gente for olhar, 6 meses atrás, quem iria dizer que, apesar de um histórico recente o São Paulo ter conseguido bons resultados contra o Palmeiras, mas quem iria dizer que numa Copa do Brasil o São Paulo fosse ganhar as duas em casa e depois no Allianz Parque contra o Palmeiras do Abel Ferreira, né? O técnico nervosinho lá do Palestra Itália. Então, é isso. Dá uma pontinha de tristeza de saber que o Dorival não voltou, mas fica a esperança de que o Paulo Turra possa, inclusive ele deve ter visto o jogo, obviamente faz parte do trabalho dele, ele viu o que já estava vendo antes, mas viu de novo o que ele vai encarar no domingo. Ele não, porque ele está suspenso, né? Vai auxiliar dele ficar lá junto com os jogadores e quem sabe agregar alguns elementos para o trabalho dele. Um grande exemplo na história do Santos foi o Leão. O Leão sempre foi um técnico tido como retranqueiro, como defensivo e tal. Já na primeira passagem dele em 98, ele botou o Santos com 2 pontas. Hoje todo mundo faz isso, em 98 o Leão fez. Todo mundo jogava 4-4-2, né? Na época, dois atacantes e tal. O Leão montou um Santos com o Lúcio, com o Alessandro, né? Depois o Lúcio machucou, entrou o Robson Luiz. E aí depois em 2002, quando ele volta, ele meio que faz quase que a mesma coisa, né, com o Robinho de um lado, mas o Elano fazendo ali um lado direito mais forte e tal, né? Enfim, e o Leão acabou mudando um pouco o estilo dele de trabalhar, né? Tanto no relacionamento com as pessoas, mas na parte tática também. Que o Paulo Turra possa ser um dia lembrado por todos nós santistas como um treinador que chegou longe e conquistou como o Dorival conquistou no Santos, tá certo? Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o isatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E Cicobi Animais Metropolitana, sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, o telefone é o 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.